Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, tecnologia, atendimento ao cliente e, é claro, muito HubSpot. Eu sou a Cris Assis e hoje o bate-papo é com ela, Raila, minha amiga, nossa parceira de trabalho aqui na Tropical Hub, e vai ajudar a gente hoje a responder as perguntas que as empresas querem fazer, que os gestores querem fazer, que os operadores de HubSpot querem fazer sobre o funcionamento do Sales Hub. Pronta? Hoje, muitas perguntas. Tô cheia de papel aqui, cheia de perguntas. Pronta? Aqui mais uma vez. Mais uma vez. Já é o segundo episódio do HubSpotês, estou falando HubSpotês, que a Raila participa com a gente, falou que tá animadíssima. Sim. Foi bom o primeiro? Foi, aí tive que voltar, né? Teve que voltar. Mais, e espero que tenhamos outros. Agora o povo já tá pedindo mais, então agora Sim. A gente já tem os pedidos das pessoas, já tá interagindo, tá muito... E nós estamos aqui também nos desafiando além de implementar HubSpot, além de operar, assim, de certa forma, as operações de HubSpot, né, ajudar os times aqui que nós fazemos a gestão e coordenação dos projetos em HubSpot, a gente está se desafiando a vir aqui falar nos vídeos também para vocês, para ver se a gente ajuda um pouco mais quem está querendo aprender mais sobre HubSpot, quem tem dúvidas, enfim, falar um pouquinho mais de HubSpotês com vocês. Rai, você é profissional... Hoje, assim, atua em todos os hubs, né? Conhece os módulos gerais do HubSpot, mas você é um profissional de vendas, né? De coração, de pulsação, certo? Uhum. A gente vai fazer uma apresentação muito grande. A Rai já é uma convidada nossa aqui de outros episódios também, mas durante o episódio a gente vai falar com vocês sobre essa atuação da Raila em sales, né? Na área de vendas, onde ela pulsa, onde ela vibra bastante aí com os times comerciais, com os projetos da Tropical, que tem esse envolvimento com os times comerciais também. E aí, Rai, o pessoal mandou um monte de... A gente foi pesquisar e nós fomos também nos formulários onde o pessoal pergunta pra gente as dúvidas que tem sobre o HubSpot. A gente descobriu aqui o que o povo quer saber. Então vamos lá. Você ajuda a gente? Saber. Então tá bom, vou começar já, tá? Como o Sales Hub me ajuda a prever vendas? Bom, vamos lá. De todas as features que nós temos no Sales Hub, nós vamos falar bastante aqui. Mas a previsão, né? Enxergar como é que as coisas vão ser para o futuro ali em vendas. Então, se a gente está próximo de bater a meta, se a gente está longe de bater a meta. Então, isso é uma ansiedade do time comercial, dos gestores e ali do dia a dia também do representante de vendas. Então, a feature que nós utilizamos para isso é a feature de forecast, que aí a gente consegue configurar metas individuais por equipes, de valores. Então, isso a gente consegue acompanhar se estamos mais próximos, se estamos longe, se a equipe precisa se esforçar um pouco mais. E a própria equipe também, né? Ela consegue ter uma visualização ali dos próximos passos em relação a essas metas. Então, o forecast é a melhor ferramenta para a gente conseguir acompanhar. Com uma boa configuração, é possível acompanhar trimestre, semestre, ano e dar um pouco de paz no coração para os gestores de vendas e ali para a equipe no dia a dia. Eu ia perguntar isso para você. Você já trabalhou também com outras ferramentas de vendas, né? Nem tudo na vida da Raila está assim, gira em torno de HubSpot hoje sim, mas não é a história toda profissional da Raila. Nesse caso, o que você vê os gestores falando, vibrando mais em relação ao forecast no HubSpot? Eu acho que é isso. Quando ele faz o acompanhamento de metas, principalmente, porque é o trivial, né? Nós, da área de vendas, a gente está preocupado, sim, no final do dia, em vender, em bater as metas, né? Então, a gente diz o final do dia, mas é no final do mês, do que a empresa ali desenhou. É o que é importante, é o que vai pulsar ali. Então, acho que o que deixa mais confortável e tranquilo, vamos dizer assim, os gestores de vendas, eles poderem acompanhar. Então, essa questão do acompanhamento da equipe como um todo, ou até mesmo individual, é muito mais fácil utilizando o Forecast em Sales Hub. Como você falou, Cris, certíssima. Eu já utilizei outras ferramentas em outras companhias, outras empresas, e a gente não tinha essa visão. A gente só acompanhava, de repente, por um sistema externo, então não acompanhava por um único, uma única plataforma, né? Já no HubSpot, sim, eu consigo ver se os negócios estão acontecendo, os períodos, o tempo, o life cycle, a gente vai falar bastante disso. E aí eu acho que isso acalma um pouco, vamos dizer assim, a perspectiva, a visão que os gestores têm. Então, eu acho que isso dá confiança
para ele agir no momento ali um pouco mais rápido, para fazer uma mudança, para entrar com uma nova estratégia de vendas, se ele não está conseguindo atingir os resultados que a empresa, a companhia espera. Então, eu acho que isso dá muito mais visão, orientação, norte para os gestores que estão ali. E num tempo, né, Rai, bem dinâmico, né? Num tempo dinâmico, dashboard, porque é tudo rápido, tudo né? rápido. A gente consegue, os Sales Analytics, por exemplo, são dashboards, né? Reports, vamos dizer assim. A gente consegue construir reportes de atividades diárias, mensais, do ano, comparativos. Então, eu consigo saber o que aconteceu em maio do ano passado comparado ao maio desse ano, em datas fechadas. Então, Analytics, né? Às vezes a gente acha que é mais a área de marketing que utiliza os relatórios analíticos, mas não. Em vendas a gente consegue. E o Sales Hub, ele dá essa possibilidade para os gestores acompanharem esses resultados e atividades das equipes, né? Dos grupos de vendas. E assim, se ele trabalha com equipes, vamos dizer, de países diferentes, de segmentos diferentes, mas ele precisa gerenciar como um todo, ele consegue configurar dessa forma também. Estou trazendo essa questão porque isso chega lá para a gente, né? A gente tem pipelines e informações de equipes de outros países, né? A gente fala muito da América Latina e tudo mais. Então, não se fecha só a um segmento específico, a uma equipe de vendas específica de um país, de uma região do Brasil, ou, se a gente for falar, fora do Brasil, né? O Brasil afora. Então, isso dá muito mais conforto porque ele tem norte olhando esses relatórios mais analíticos. Ai, muito bom, Rai. A gente escuta realmente, assim, no geral, né? A gente escuta bastante elogios sobre essa parte do HubSpot para quem precisa de visibilidade, né? Quem precisa de planejamento e de ações rápidas. Então, eu acho que a Rai esclareceu bem esse feature do HubSpot. Eu já vou para o próximo, posso? Vamos, tem bastante coisa para falar. Tem muito mesmo, aqui tem muita pergunta. Ela falou, não vai dar tempo no episódio. Eu falei, vai sim. Quais as ferramentas que estão disponíveis para organizar e gerenciar tarefas, né? Meu dia a dia, o dia a dia da equipe comercial. Boa. Tarefas, né? A gente tem o Tasks lá, tarefas, que é uma excelente feature do Sales Hub que você consegue gerenciar de maneira até organizar, né? De maneira manual ou automatizada. Que eu acho que é o grande pulo aí do Sales Hub, é você ter na sua mão que você pode fazer muito manual, então você pode agendar tarefas de follow-up, de ligação, ou então você é minha par na equipe e eu preciso te passar uma tarefa para você executar a partir de um estágio do nosso pipeline. E aí eu preciso te enviar essa tarefa, eu posso fazer isso de uma maneira manual. Ou customizando, né, configurando de uma maneira automática. Então, eu posso receber pop-ups, notificações, e-mails que vão me lembrar de atividades que eu preciso executar ali no dia a dia. E rotinas, né? Rotinas de tarefas que o representante comercial, ele tem todos os dias, né? Exato, até porque a rotina de vendas, né, dependendo do tempo ali de negociação, de chegada de lead, imagina uma empresa que receba, sei lá, 50, 60 leads ali num dia para um vendedor, como é que ele vai dar conta? Ele automatiza essas tarefas, então ele cria fluxos ali para que essas tarefas entrem numa fila e ele não perca a chance de falar com um negócio, de fazer um follow-up, de enviar uma proposta, de fazer uma ligação. Então acaba essa chance de que você perderia a oportunidade de fechar o negócio porque esqueceu. Então tem uma ferramenta chamada Tasks, tarefas, que é as tarefas. Tarefas, e ajuda a organizar a rotina de quem tem muito volume para fazer, né? Uhum. Os representantes de vendas, as equipes, no geral, comerciais, elas têm bastante volume de trabalho, né? E aí a gente tem um gerenciador de tarefas super eficiente no HubSpot, nesse módulo que a gente chama de Sales Hub. Vamos para a próxima. Bora. Tô vendo que tem muita coisa para perguntar que eu tô indo, tá? Vamos lá. Como posso armazenar e gerenciar documentos no HubSpot? Boa. Essa também é uma boa forma de utilizar esses documentos. O vendedor ele pode enviar, por exemplo, alguma apresentação, um PDF, um material que vai falar um pouco mais do produto, do serviço dele, né? E aí essa documentação não precisa mais ficar no notebook, né? Só ali na área de trabalho. A gente consegue fazer todo esse upload para dentro do HubSpot, então a gente imputa isso no HubSpot, no Sales Hub,
E quando a gente vai enviar um e-mail, por exemplo, né, vai disparar um e-mail, ou até mesmo, eu vou dar um spoiler aqui, sequências de e-mails, que a gente ainda vai falar disso, eu consigo colocar esses documentos nesse corpo do e-mail, né, anexar, e enviar para o meu lead, para o meu prospect. E eu acompanho se ele fez a abertura. Então, o vendedor precisa de uma agilidade, né? Então, ele otimiza o tempo dele. Quando a gente envia esses documentos e eu vejo que ali o meu lead, né, o meu prospect, ele abriu, ele clicou naquele material, eu tenho como receber uma notificação quando eu configuro isso no meu Sales Hub. E aí eu posso imediatamente fazer uma ligação, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar um outro e-mail dizendo que eu acabei de ver, que ele visualizou, se ele tem alguma dúvida, eu consigo acompanhar o e-mail, quantas vezes ele abriu e sentir se aquela proposta está super quente ou se ainda está morninha. Então, os documentos a gente utiliza dessa forma também. Então, você pode colocar ali os documentos principais, né, do seu negócio, do seu serviço, da empresa, e anexar no corpo do e-mail e enviar. E aí fazer o trabalho que a gente gosta de fazer, né? Follow e fechar negócio. Muito bom, Rai. A gente já está chegando aqui em umas 3, 4 perguntas já respondidas. E todas as respostas da Rai falaram configurações. Vou já fazer um fechamento com a gente em relação a isso, porque é uma observação, uma pergunta e uma dúvida que a maioria das pessoas que entram em contato conosco tem. Sim, o HubSpot funciona, tá? Ele dá para fazer tudo o que a gente está fazendo, contanto que ele seja bem configurado. Então, as configurações, e principalmente as configurações iniciais do HubSpot, o onboarding de HubSpot, ele é fundamental para a gente poder realmente usufruir desses benefícios das ferramentas. A Rai tem falado, toda hora ela fala que é legal fazer isso, que a ferramenta é boa, ela usa bastante mesmo, tudo, ela é fã, mas ela sabe que elas não configuradas também não ajudam direito as equipes, né? A gente pode fazer uma coisa ou outra, mas a gente nunca vai ter uma visibilidade muito boa. Então, assim, se atentem às configurações iniciais de HubSpot, independente de qual é o módulo. A gente vai voltar para o Sales Hub, mas configuração fica aí como um dos nossos pontos de alerta sempre nos projetos de HubSpot, tá? É verdade, né? Exato, Tá, tô certa. Então, tá bem. Rai, quais são os recursos oferecidos para gerenciar negociações comerciais? Bom, a gente tem ali a construção do pipeline, e aí cada empresa, no seu modelo de negócio, ele constrói um pipeline, ou um pipeline ou mais, dependendo também do tamanho da equipe, os processos. Isso também, mais uma vez, a configuração, né, a implementação disso, ela vai muito de acordo com o modelo de negócio de cada empresa. E ali a gente consegue gerenciar, né, a gente consegue trabalhar em cada estágio, que chamamos de stages também, ou etapas. Daí fica a gosto de vocês, tá? E nessas etapas a gente pode configurar com nomes específicos da entrada do lead, follow-up, envio de proposta, negociação, negócio fechado, negócio perdido, ou se ele não está naquele momento, quer dizer, ele ainda não vai fechar com você, né? Não vai trabalhar com você naquele serviço, mas também ele não disse que não especificamente naquele momento, né? Então não tem um não nem um sim. A gente pode depois criar uma etapa de um remarketing, por exemplo, um follow-up posterior. Aí a gente consegue criar também, como eu falei, as tarefas, né? E marcar de uma forma automatizada lembretes. Então eu posso automatizar assim. Exemplo, gente, daqui 30 dias eu preciso ligar para essas pessoas dessa etapa porque dá um prazo exato do meu negócio para que eu fale com elas novamente. Porque ali é o momento de uma possibilidade de fechar o negócio. Então eu consigo automatizar tudo isso e o segredo, né, um dos segredos, porque tem muita coisa boa, mas um dos segredos do Sales Hub é isso. A ferramenta trabalha a seu favor. Bem configurada, bem implementada, ela trabalha a favor do vendedor. Então eu deixo de ter um monte de planilha. Adoro Excel, mas eu deixo de ter um monte de planilha no Excel, papel, anotação, metade do meu contato está num lugar, metade está no outro, para eu ter tudo numa visão única. Então eu consigo ver isso nos pipelines. Sim, e você falou bastante aí da parte de estágios e como a gente fazer lembretes, né, das tarefas. E cada negócio, cada empresa tem uma necessidade, um ciclo comercial diferente. Eu estava outro dia conversando com um cliente nosso e ele explicando, né, o quanto que às vezes numa negociação, se ele perdeu uma negociação no momento 1, ele precisa de quase 2 anos para voltar à mesma negociação, que são contratos longos, né?
Então, cria essa notificação para daqui a 2 anos, entre aspas, 2 anos, mas um prazo menor, ele ativar de novo o relacionamento comercial. Enquanto isso, claro, sempre tem as nutrições, né? Mas tem essas ativações automáticas do HubSpot para poder interagir entre os estágios que a gente está do negócio, né, os estágios e também o gerenciador de tarefas, tá bom? Então a gente já está misturando aqui as ferramentas e tudo integrado. Sim. Olha, a gente terminou uma fichinha, vamos para a próxima, Bora. tá bom? Posso agendar reuniões diretamente, automatizadas no HubSpot? Completamente, perfeito. É uma outra feature que eu sou apaixonada, utilizo muito, então se é um momento, alguém que estiver assistindo marcar uma reunião comigo, pode ter certeza. Eu estou aqui conversando com você, Cris, falando para todo mundo, e provavelmente o meu gerenciador de agendamento de reunião está trabalhando lá por mim. Então, o HubSpot, ele tem um Sales Hub, o Meetings, que é uma ferramenta, né, uma feature, para você configurar o seu calendário. Então, você pode configurar o calendário do seu e-mail, né, depois de uma integração ali super simples também, isso não é nível estratosférico, tá? Fiquem tranquilos. Dá para fazer tranquilo. A gente consegue configurar a agenda do seu e-mail com o Meetings e deixar horários disponíveis. Então, dentro de um formulário de contato, por exemplo, numa página de contato de um site, né, uma CTA, entre em contato, vamos conversar, a gente consegue configurar para essa agenda, né, ficar disponível para os seus contatos. Ou até mesmo quando você já está numa fase de negociação, vamos dizer que a gente está num estágio já, uma fase mais avançada, a gente começou a negociar aqui. E eu preciso enviar uma agenda para a gente poder ter uma etapa quase que de fechamento. A gente não precisa ficar aquela troca de e-mail de, você pode tal dia? Não, eu posso tal dia. Ah, mas esse dia eu posso, só que só nesse horário. Não, esse horário não. Então a gente não tem mais essa troca infinita de e-mail para agendar uma reunião, porque eu te mando o link da minha agenda, configurada de dentro do HubSpot, com horários disponíveis no horário que eu posso te atender, que a gente vai poder ter essa reunião, no horário comercial e tudo mais. E eu posso personalizar, né, Rai? Por exemplo, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, dá uns exemplos assim de personalização. Tá, vamos lá. Eu consigo personalizar com horários, então eu posso disponibilizar agendas de 15 minutos, 60 minutos. Eu posso configurar também, disponibilizar dias exatos da semana. Então, por exemplo, eu vou designar todas as quartas e quintas para atender os meus leads, porque funciona melhor para mim e para minha agenda. Posso colocar minha foto, né, a minha fotinha ali, meu avatar, então chega um e-mail personalizado, a gente não fica com aqueles e-mails robóticos, pode personalizar com um olá, com uma frase sua, então tem muito a ver com essa questão de humanizar, não fica chato, fica legal, fica gostoso, e quem recebe já identifica ali na agenda, consegue agendar e já recebe um e-mail de confirmação. Então, funciona super bem, esse eu sou bem fã. A gente acha que é muito simples isso, mas não, mas um agendamento é uma coisa simples hoje. Não é simples, tá bom? Essa troca que ela falou, mas que horas você pode? Vamos marcar uma reunião. Então, mas a minha agenda é na semana que vem. É uma troca de e-mails ou tem que ir para o WhatsApp. É muito mais simples mandar um link personalizado. Então, é isso que a gente está falando dessa ferramenta do HubSpot, tá? Na parte de vendas. Mais uma. O que são playbooks no Sales Hub? Boa, playbooks também. Sou fã, gosto de usar e isso orienta muito no momento que a gente está ali nas chamadas, nas primeiras chamadas com aquele lead, né? Qualificando, vamos dizer assim. Então, os playbooks são os manuais de vendas, tá? Vocês vão encontrar como playbooks ou manuais de vendas ali, que é um manual para o vendedor, né? Como se fossem alguns... É um scriptzinho, né? Então, ele vai ter algumas perguntas importantes para você qualificar ali no momento da sua chamada. Hoje a gente usa muito a chamada de vídeo por conta, né, do momento e tudo mais, então isso foi muito bem acostumado. Então vamos dizer assim que a gente está ali numa chamada de vídeo, eu tenho 20 minutos, Cris, para entender o seu negócio, para entender se a gente vai ter fit com o que eu estou tentando te vender, comercializar. E aí com os playbooks eu coloco perguntas estratégicas para eu descobrir um pouco mais sobre o que você precisa e como que eu posso ofertar isso para você, né? Então, a gente coloca perguntas, a gente pode falar ali... É um manualzinho de vendas que vem uma sequência que você vai, obviamente, customizar de acordo com o modelo do seu negócio, do seu serviço e produto. E ali no momento
na conversa do call, você já abre esse playbook, né? Já coloca ali do lado e vai conversando com o seu lead, pode ser por vídeo, por telefone, e vai anotando tudo ali. Então não tem chance também da gente perder a informação, sabe? Ah, eu não anotei, ah, eu anotei no papel, o papel perdeu. Acabou, gente, não tem isso mais não. Rai, eu lembro muito da gente em projeto falando isso com alguns clientes, né? E como é importante a gente ter o roteiro, posso chamar de roteiro? Perfeito. Ter esse roteiro de vendas, vamos falar assim, uma ajuda tanto para quem precisa exercer a ponta ali de comunicação, quanto para quem precisa também orientar, supervisionar e saber se esse é o script, se esse é a fala, né? Se são as etapas, se essas são as etapas da jornada ali de interlocução entre vendedor, representante de vendas e potencial cliente. Então, eu lembro assim muito dos nossos clientes sempre muito felizes nessa hora onde chega a hora de implementar os playbooks, né? Sim. Porque todo mundo vai e fala assim, ufa, então tem um acordo ali, tem uma métrica, tem uma regra, tem um script, né? Um roteiro? Exato, Tem um roteiro, né? Então, o representante de vendas, né, o executivo de vendas, ele não fica perdido fazendo 1000 perguntas ou deixando de fazer perguntas. Ele segue esse roteiro e ele não deixa escapar nenhuma informação. É lógico que a gente sabe que no momento ali da venda sempre tem uma informação extra que a qualificação pode te trazer. Perfeito, você vai marcando ali e depois até pode incrementar o seu roteiro. Mas ele é muito bom para as equipes de vendas, desde qualificação, e você pode até usá-lo também em outras etapas, de repente numa etapa de fechamento de contrato, que você quer um roteiro de quais perguntas devem fazer, quem vai assinar, para quem é enviado, qual é a área jurídica, o processo de contratação, você pode aplicar em vários momentos da sua rotina de vendas. É uma super organização, uma grande ajuda, né? Bora lá. Bom, aí chegaram, essa pergunta a gente treinou um pouquinho antes, essa daqui especificamente, eu e a Rai, porque ela é engraçada numa reunião comercial, quando a gente apresenta ela, todo mundo fala, é sério que o HubSpot pode fazer isso? Pra gente, às vezes, parece simples, de tanto que é fácil nessa operação, mas eu posso enviar orçamentos direto do HubSpot? O pessoal pergunta muito isso pra gente. Pode. Pode. Mas não anexar arquivo não que a gente tá falando, tá bom? Como que é essa ferramenta do HubSpot chamada Quotes, orçamentos? Vamos lá. Também. Acabou é coisa do passado, fica enviando um monte de proposta de arquivo de fora do HubSpot, de dentro de pastinhas. Aí a organização, às vezes, no notebook não dá certo, enfim. O Quotes, ele é ótimo por conta disso. Você pode configurar, mais uma vez, os seus itens de linha, né? Os seus produtos, serviços, com preços. E lembrando, tá, Cris? A gente está falando aqui do Brasil, em real, mas é possível configurar também moeda, de repente, uma moeda estrangeira, né? Eu quero vender em dólar, enfim. Então, fiquem tranquilos também. E aí a gente configura esses produtos numa biblioteca, para ficar tudo bem organizado. E aí as equipes de vendas, na hora de montar essa proposta, esse quotes, essa cotação, pode ser configurado também, antes que eu me esqueça. Pode ter o layout da sua empresa, algumas frases já, né? Colocadas como termos e condições, termos comerciais e tudo mais. Então tem todos os espaços para isso, validade da proposta, quem está enviando, assinatura, para quem é. Então se eu estou enviando da Raila para a Cris, né, vai aparecer o meu nome, o meu telefone, meus contatos configurados, e aí ela como meu lead, né, a empresa que eu estou tentando fechar o negócio, vem também com nome, cargo, isso tudo dá para configurar. As assinaturas digitais, então também é uma outra coisa que a gente está na era da tecnologia, então... Do digital, né? Tá tudo digital. Então não tem por que fugir disso, então vamos usar a nosso favor. E o Quotes, ele é isso, ele é uma proposta que você customiza, obviamente, configura ali, coloca os seus produtos de serviços, valores, as condições comerciais, termos e tudo mais, fecha e envia um link para o seu lead, para a empresa, para o seu futuro cliente. E você também consegue monitorar na abertura. Então, a gente consegue saber a hora que recebeu aquele quotes, aí é a hora que a gente entra em ação, né? Vi ali, subiu um pop-up que ele tá abrindo a minha proposta,
é a hora de ligar, de mandar um WhatsApp, né? O famoso oi sumido. Então, é a hora que a gente trabalha efetivamente. Então, o coach ajuda muito. É muito bom. É super importante, né? A gente fala muito, faz tempo isso aqui nas nossas rodas de conversa sobre o HubSpot, que é uma plataforma de inteligência. Então, enquanto a gente está fazendo essas tarefas, que são tarefas mesmo do dia a dia, ele está coletando dados para nos ajudar a também avaliar as possibilidades de interação, as oportunidades. Então, enquanto a gente está fazendo o nosso job de todo dia, nossas operações, o HubSpot às vezes está sinalizando que alguém abriu a proposta, então a gente tem aquele momento oportuno mesmo de entrar em contato com aquela pessoa, até porque ela vai estar justamente naquele assunto junto com você, ela não está em outro momento da vida dela, não, ela está aqui naquele momento mexendo, analisando a proposta comercial, analisando o que ela solicitou. Então você pode sim mandar uma notificação, dizendo um oi sumido, é um jeito de falar aqui, que a gente também está à disposição e para conversar mais, para dialogar mais, né? Mas eu acho super importante isso. Por que eu disse que parece bobagem, né? No começo, antes de te perguntar isso, Rai, porque para nós que a gente já mexe no digital, a gente faz uma landing page, o HubSpot deixa a gente fazer um e-mail com facilidade, uma landing, parece que o tempo todo a gente está com essas ferramentas acessíveis, né, para comunicação. Sim. Mas o pessoal de vendas, às vezes, sempre foi um PPT ou um Excel, né, um documento com mais, ele precisa ser anexado, ele está fora do HubSpot, e a gente está falando que o Coach está lá dentro, com alguns cliques você já formata o seu documento. Ele também vem, eu que sou da parte de comunicação institucional, gosto muito porque ele vem com layout institucional muito já configurado, né? Então ele vem com a parte da comunicação institucional da empresa muito bem configurada e aí você fica mais tranquila de mandar essas propostas também, né? Sim, pode pedir aprovação para gerente também, acho que eu não falei disso. Não. Então, se eu, por exemplo, quero dar um descontão, e aí eu preciso que a Cris, como minha gerente ali naquela decisão, precisa aprovar, então o Coach, ele tem essa possibilidade de você pedir essa autorização, então envia para o gerente da área autorizar o desconto, a condição comercial, isso tudo mapeado, então não se perdem esses processos da área comercial que são tão rotineiros e que a gente não pode deixar passar em branco, senão é uma venda que a gente perde por um documento que não estava anexado. Né? Fazendo agora um capítulo da Tropical Hub, a nossa empresa de implementação HubSpot aqui para vocês, a Tropical recebe muita solicitação de atendimento comercial, tá? A gente quer dizer que a gente é super sucesso, mas acho que não é só isso, não. É a curiosidade do nosso mercado em relação à utilização de HubSpot também. Então, a gente tem bastante atividade de acolhimento de lead aqui, né, Rai? Eu acho que por semana você quer dar para a gente uma estimativa aí de quanto que a Raila, quantos leads novos você fala por semana na Tropical? Pode ser super honesta também. Honesta. Ufa. Suando aqui, não. Há semanas que a gente tem ali uma entrada de 6, 7 leads. Numa semana, vamos dizer, quase que normal. Épocas do ano específicas, principalmente quando é época de fechamento de ano fiscal, início de ano fiscal, quando as empresas estão trabalhando os budgets, né? Estão organizando ali, desenhando como é que vai ser o próximo ano fiscal. É a hora que chega muitos leads para conversar com a gente, para entender valor, processo, tempo e tudo mais. Então, imagina, eu tô aqui com você, batendo esse papo super gostoso e a ferramenta tá lá, fazendo várias coisas legais para mim. E é só uma observação, e parece assim, 6, 7 leads, né, para Raila numa semana super tranquilo. Se outras pessoas de vendas estiverem aqui assistindo, vai falar, nossa, que vida fácil a sua, né, Raila? Só que é o seguinte, o lead da Tropical, a gente faz venda consultiva. Quase todas as nossas interações comerciais levam a uma avaliação técnica também, né? Sim, são calls demorados, demorados eu digo, não são calls de 15 minutos, porque eu preciso entender em que momento aquela empresa está, se ela já tem um CRM ou não, se ela vai fazer uma migração, ela quer deixar um outro CRM para trás e vai adquirir o HubSpot, quais hubs ela vai adquirir, ela pode pegar uma versão de Marketing Pro, de Sales Enterprise, de Sales Pro, de Service Pro, se ela quer o desenvolvimento de um site. Então, não são calls assim de 15 minutinhos que eu consigo ali no telefone entender a dúvida e passar um orçamento, né? São coisas mais elaboradas, são projetos, são escopos de trabalho que
tem geralmente um tempo para ser elaborado. Então, imagina que todos esses leads chegando, isso eu estou falando num tempo normal. Então, imagina quando é época de virada de ano fiscal. Aí isso aí duplica, aí bicho pega. E a gente tem que ter bastante eficiência porque a gente já desenvolveu um pré-projeto de alguma forma, os produtos não são tão de prateleira. Cada empresa tem a sua dúvida, né? Sua demanda, sua dúvida, sua composição de plataforma e aí automaticamente de serviço também. Muitas vezes a gente tem que fazer um assessment, né, na plataforma, quem já vem com o portal de HubSpot ativado, a Tropical tem que fazer um assessment, então o nosso comercial ele é diferente, ele tem muitas atividades. As nossas etapas de atendimento aqui do nosso funil, vamos chamar assim, ele é longo, né, Rai? Então, na semana dela, a gente fala 6, 7 novos e mais todos aqueles que estão falando com a gente ao mesmo tempo agora. Sem uma plataforma, sem uma tecnologia, inviável de dar atendimento. Inviável. Vamos para a próxima. Bora. Bom, falamos de reunião, falamos dos coaches, e aí o pessoal ainda, acho que a gente falou da maioria, aqui faltou e-mails, né? Deixa eu ver se eu pegar minhas colas aqui. Eu acho que tem uma coisa legal que eu queria... Sequências e e-mails, já chega nisso, vamos emendar. Sequências ou sequences, daí também eu gosto de vocês. É uma outra feature que eu sou bem apaixonada, utilizo bastante. Mas vamos só separar o mundo aqui? Vamos. Isso está dentro da plataforma de sales do HubSpot, esses sequences, e a gente vai chegar aí, porque eu falei e-mails primeiro, então não são e-mails marketing, tá? A gente está falando de e-mails comerciais. Dentro do HubSpot a gente tem uma ferramenta só voltada para essas sequências e comunicações para as áreas comerciais. Agora sim, retomando. Boa, obrigada pela ajuda, Cris. Bom, as sequências. Então, obviamente, para você enviar a sequência, automatizar, né, deixar ela toda configurada, ela precisa ter o apoio do e-mail. Então, sim, a gente pode usar templates de e-mails, então tokeniza, né, vai um Oi Cris, Oi Raila, não vai aquele e-mail quadradão, olá, sem o nome, prezado. Gente, não, prezado não dá. O assunto você pode também customizar, tokenizar, né? Pode até chamar pelo nome da empresa. Personalizar, né? Ela falou tokenizar. Explica o que é tokenização, Rai, porque senão... Vai. A tokenização é isso, a gente personaliza com o nome da empresa ou o nome daquele contato específico. Então, olá, Cris, gostaria de ajudar a Tropical Hub. Então, eu consigo fazer isso trocando esses nomes a cada e-mail. Então, eu não preciso escrever um e-mail de cada vez. Imagina, você recebe 100 leads por dia. Você tem que escrever 100 e-mails? Não. Você vai ter um template ali todo já organizado, né? Tudo escrito bem feito e tudo mais. E aí, você monta as suas sequências. As sequências de vendas é uma feature de vendas especificamente. Você pode configurar, automatizar também, de acordo com a necessidade. Há sequências de 2, 3 e-mails no intervalo de 4, 5 dias úteis. Há sequências de e-mails que duram mais tempo, às vezes meses. Isso também vai depender muito do modelo de negócio, do life cycle, né? Que é o ciclo de vida ali na negociação das etapas. Quanto tempo você leva para fechar um negócio na sua empresa, quanto tempo é uma negociação. Tem negociação que você acabou de dizer, que às vezes pode demorar 2 anos. Tem negociação de 2 dias, então vai depender muito do que você tem ali no dia a dia, né? E as sequências, elas são sequências de e-mails disparadas através do Sales Hub, que você pode configurar quando você quer disparar, né, em determinados dias, e aí nos estágios também. Eu posso colocar sequências de e-mail no meu estágio de follow-up, por exemplo. Então, depois que eu mudo para o follow-up ou de uma maneira automática, a hora que eu coloco aquele negócio, né, aquele prospect em follow-up, posso disparar uma sequência depois de 3 dias dizendo: Oi, Cris, será que a gente vai ter tempo para falar essa semana? Então, eu posso colocar um e-mail amistoso, convidativo, e aí fazer uma sequência de e-mail. Então, o nome já explica um pouco, mas também é uma automação, uma configuração feita de dentro do Sales Hub, super fácil. Então, assim, também não precisa de algo, né, estratosférico para poder configurar. A gente ali no dia a dia consegue configurar várias sequências usando esses e-mails prontos, tokenizados, personalizados, e é isso. Vai trabalhando a seu favor enquanto você está fazendo outras negociações, buscando outros leads, prospectando. A sequência vai te ajudar também a não deixar de
nutrir, de falar com aqueles leads nos estágios que você quiser. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, então, que a gente cumpriu. Olha quantas tinham aqui, só para deixar claro, ó. Muitos papéis, e todos eles tinham pergunta mesmo. O pessoal pergunta aqui na última se Sales Hub, se as ferramentas do HubSpot Sales são fáceis de usar. Aí, antes da Raila responder essa pergunta, eu quero só diferenciar para todo mundo aqui. Meu papel também é intermediar as múltiplas dúvidas, né? E eu recebo elas também com frequência aqui, né? A gente fala todo dia no HubSpotês aqui. Vamos diferenciar usar e configurar, tá bom? Porque nós falamos no começo do episódio, configuração é muito importante. Tudo com uma boa configuração vai facilitar o resto da vida de uso de qualquer plataforma, não é só o HubSpot. Mas aí muita gente pergunta, é fácil de usar? A minha equipe vai ter adesão? Quais são as melhores práticas para a gente ter assim, um tempo, uma curva de aprendizado pequena, né, de HubSpot e também ter adesão do time? Como que é isso, Rai? Como é que o pessoal usa HubSpot? O que eles falam? Eu acho que até você soltou já uns spoilers, né? Essa questão da configuração inicial, se bem configurado, obviamente ele vai te servir muito ali no dia a dia, né? Então a correria do time, de vendas, né? O fechar negócio no final do dia, a gente quer isso, a gente quer fechar negócio. Então o uso, ele tá ali para descomplicar. Ele não tá para complicar a vida do vendedor, do representante de vendas, as nomenclaturas, né? O SDR, o BDR, o Inside Sales, pré-vendas, deal closer. Então, as possibilidades que você tiver aí na sua empresa, ele tá ali para facilitar mesmo o dia a dia de quem está operando, de quem precisa vender. Então, eu costumo até dizer assim, em alguns momentos, quando eu estou trocando com algumas empresas, né, essas melhores práticas, eu falo assim, vocês têm que fazer o que vocês fazem de melhor, vender o produto de vocês. E deixa que o HubSpot ajuda vocês a fazerem isso, né? O Sales Hub vai ajudar você a fazer isso. Então, ele é fácil, a gente diz muito friendly, né? Ele é super amigável, rápido, né? intuitivo, configurado de acordo com o modelo de negócio, com a sua rotina, a sua dinâmica da empresa, dos produtos, dos serviços. Ele só tem de ajudar. Então, os times de vendas que eu converso, que trocam comigo essas informações, eles falam, nossa, eu saí de uma escuridão perdida, estava ali fazendo, às vezes fazia coisa repetida, mandava 2, 3 vezes o mesmo e-mail para o mesmo lead, e o Sales Hub, ele te dá essa visão, esse norte. Então, é muito simples de utilizar, não é difícil. Se você precisar mexer numa configuração, né, um update, o HubSpot ele tem muitos updates legais, então ele sempre está trazendo tendências do mercado, ele vai construindo isso dentro do Sales Hub para que as tecnologias, o digital, ele realmente seja aplicado no dia a dia do vendedor e não aquela coisa de antigamente, né? Você acha que assim, com alguns workshops, com um pouco de suporte ainda especializado, é fácil para as equipes de venda terem adesão ao HubSpot, então? Eu acho que sim, eu confio que sim. Posso dar essa resposta como sim, porque exatamente isso, eu vivencio isso diariamente. Então, algumas equipes de vendas, né, os gestores chegam e falam assim, olha, eu preciso que você ajude minha equipe a usar o HubSpot da melhor maneira possível. E a gostar, né? Porque vai ter que gostar. Tem adesão. Eles começam a utilizar a plataforma e aí eu adoro ver os feedbacks depois, né? Os comentários. Não, sem o HubSpot eu não consigo saber o que eu tenho de agenda essa semana, né? A gente até brinca um pouco, mas é verdade. Ele dá esse norte para as equipes de vendas trabalharem com mais performance, de uma maneira mais otimizada, mais saudável, mais sustentável. Então, gente, é Sales Hub. Gente, ela fala sorrindo do Sales Hub, do HubSpot no geral, mas desde o dia que eu conheci ela, agora já são 7 anos trabalhando juntas, né? E ela tá sempre assim, feliz e gostando, né, dessa aventura que eu falo que é tecnologia e vendas juntos, né, Rai? Olha lá a cara dela de feliz. Mas aí eu sempre trago pra gente finalizar esse episódio, vou trazer uma situação pra gente aqui. Falamos bastante daquilo que o módulo de Sales abarca, né? Foi ótimo, Rai, obrigada, viu? Já vou agradecer aqui. Quero falar mais. Você quer falar mais sempre, não precisa ser hoje, pode ser outro dia, mas sempre quer falar de Sales Hub, viu, gente? Quer falar sempre, olha, e fala, viu?
E aí o que a gente fala também é que a plataforma de marketing conectada com o Sales Hub, né, com todas essas ferramentas, ela é um encaixe super perfeito ali do acolhimento de leads, da nutrição desses leads, etc. Então a gente falou tudo dessas ferramentas, mas quando você conecta com os outros hubs também, e aí eu falei mais da central de marketing, a gente já tem uma nutrição desses pipelines, a gente já tem essa máquina toda funcionando, né? Como se você tivesse ali uma grande estrutura mesmo e todo mundo já operando a todo vapor, né? Então eu gosto muito de falar que pelo menos marketing e sales é super legal vocês pensarem na integração dessas duas plataformas, já terem a estratégia de marketing conectada à estratégia de vendas. A gente vê isso com muito sucesso nas implementações por aqui, né, Rai? Sim, muito. E nessa oportunidade, eu escutei essa semana ainda, conversando com um cliente nosso, ele falou assim, mas a gente comprou, ele chegou agora, né, acabou de chegar aqui também na Tropical, e falou, Cris, eu comprei a proposta da HubSpot de ver tudo integrado, mas eu ainda não tô vendo, ele chegou já com o portal ativado, mas ele não vê tudo integrado. Eu falei, então é a configuração, tem que configurar para essa integração. Então, se você tem mais módulos de HubSpot, pensa em como foi feita essa configuração, porque o ideal é você ver toda essa junção, né, de inteligência, de oportunidade e fazer os times trabalharem como um também, né? Nem cheguei na parte de atendimento, mas eu só misturei aqui marketing e vendas para a gente continuar aquela história da dupla dinâmica, né? É a dupla dinâmica, Sales Hub, Marketing Hub e Sales Hub. Sales Hub. Então, se os dois estiverem ali caminhando junto, eu acho que é sucesso garantido, a estratégia funciona muito bem, o operacional funciona muito bem, porque a gente tem isso, a gente tem a estratégia, mas a gente precisa operacionalizar tudo isso. Tem que botar na prática, tem né? que colocar na prática, tem que fazer acontecer. Em então, prática, colocar em... A rotina acontece quando a gente tem as duas os dois mundos ali, os dois hubs caminhando juntinhos. Então, eu recomendo muito. Você super recomenda? Super recomendo. Gente, a gente falou bastante aqui. Queria agradecer a Raila mais uma vez pela participação. Esperamos ter respondido bastante das dúvidas. Essas dúvidas são reais, chegam pra gente nos formulários. E, enfim, até o próximo Falando HubSpotês. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, meu amor.